contemplativo tem sempre uma direção e um sentido. Existe uma direção e um sentido para a queda, para aquilo que se move, para aquilo que se faz, para aquilo que se diz, para aquilo que se pensa. Em termo geral, sempre tem uma direção e sentido. Nesse aspecto, algo que não tem uma direção e sentido, mas nós damos uma direção e sentido, são os pensamentos que surgem na nossa mente. Os pensamentos que surgem na nossa mente não têm direção e sentido, eles apenas surgem de um local imponderável, inconsciente. No momento que eles surgem, nós damos significado a eles, nós os contextualizamos, nós criamos juízos, tiramos conclusões, geramos emoções. E ao fazer isso, nós estamos dando continuidade a algo que não tem direção e sentido. Sobre um aspecto, é uma contradição aquilo que se falou no primeiro momento e que falo no segundo. Num mundo de imponderabilidades, num mundo onde nada se mede, nada existe, ou seja, tudo é absoluto, não há direção e sentido. Mas eu falei que esse mundo é um mundo de direções e sentidos. E logo depois falei que os pensamentos que surgem não têm direção e sentido. Nós damos essa direção e sentido. Nesse aspecto, os pensamentos que surgem, o inconsciente, ele não fazem parte das regras dessa nossa realidade vivida. E por isso nós podemos colocá-los como não fazendo parte de nós, não sendo a nós. Eu não sou esses pensamentos. Eles não existem de fato na minha realidade. E quando vêm a surgir a partir desse mistério que é a inconsciência e a consciência, eu tenho uma escolha, dar uma direção e sentido ou não. Eu não sou obrigado a dar uma direção e sentido a esses pensamentos. Esse é um ponto fundamental da meditação. E esse é um ponto fundamental onde se encontra a correlação entre energia e meditação, Ki e meditação. Ki, basicamente, quando se fala na relação com a mente, é saber sentir com uma direção e um sentido. O que seria isso? Seria como uma mão toca a outra e qual das mãos está sentindo a outra? Então, essa mão sente essa mão. Então, há uma direção e sentido. Inverte, essa mão sente essa mão. Há uma direção e sentido. Num processo de treinamento, eu não toco, eu aproximo as mãos. E agora eu busco claramente reconhecer que essa mão sente a outra. E no momento seguinte, essa mão sente a outra. Em treinamentos mais básicos, pode ser feito de outro modo. Eu toco a ponta do dedo e a ponta do dedo dessa mão não sente apenas a ponta do dedo da outra, mas busca sentir toda a extensão do dedo. E vice-versa. Essas são relações que são chamadas de micromovimento porque é muito parecido com duas peças de dominó que se empurram. Se você acrescentar uma inteira e ela estiver em ângulo, você vai precisar mudar o ângulo da primeira peça que empurra para continuar mantendo uma ação de movimento sem que a terceira peça escape. Então, quando toca um outro, o sentir, essa direção e sentido, é um micromovimento que reflete sobre o outro. E, por meio de uma ação de treinamento de uma consciência do sentir mais eficiente, consegue-se reconhecer todo o corpo do outro dedo, do outro objeto, da outra pessoa. Dentro desse aspecto, o fluir da energia interno seria uma parte do meu corpo sente todo o corpo. No sentido de energia externa, seria uma parte do meu corpo, ou eu corpo, no que está representado como a área principal do sentir, sente o que está fora de mim. Esse seria o que
se colocaria como energia externa. Mas, de todo modo, para ter esse desenvolvimento da ideia da relação da energia e da mente e da consciência, existem N processos de treinamento, que eventualmente são os assuntos que vamos tratar.